Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom, muito bom dia. Hoje, dia 19 de maio de 2026. Horário 5 horas da madrugada, 39 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro internacional, na investigação do maior default, ou seja, sem liquidez, o planeta inteiro foi defraudado financeiramente por uma organização conhecida como BRICS. Essa organização, conjuntamente com o Foro de Davos, estabeleceram somas estratosféricas. Passam de quinquilhões em milhões de dólares, trilhões de euros, trilhões de libras, ouro, diamante, o que você possa imaginar. Esta quadrilha se estabeleceu em cartórios, se estabeleceu em títulos imobiliários, se estabeleceu em commodities, se estabeleceu no judiciário em 196 países da ONU, Organização do Crime, que averbou através do Supremo Tribunal Federal do Brasil o modus operandi para ludibriar e provocar o maior default, o maior crime contra o capital mundial. Tudo através de bancos, de fundos, FMI, Banco Mundial, BNDES, o BID, todos bancos centralizadores e também o de Basileia, 56 bancos centrais, todos eles a compilação de fraude monetária diluído na ilha de Hong Kong, sendo acautelados em fintechs no Vietnã e na Malásia. Tudo com vastas provas, fatos, atos e circunstâncias de um crime de default mundial, onde os próprios integrantes dos BRICS são vítimas. Então temos o Xi Jinping defraudado mais de 10 trilhões de dólares, o Putin mais de 20 trilhões de dólares, o Irã mais de 50 trilhões de dólares, todos roubados pelos seus integrantes destas quadrilhas, todos eles foragidos, querendo fugir, mas já sabemos onde estão. A maioria pegou passaporte da ilha de Chipre. Os turcos, que são donos da metade da ilha de Chipre, não dão por tutela e curatela à OTAN, que é dona da outra metade da ilha de Chipre. É um conglomerado de roubo contínuo, default global mundial, em que todos eles agora estão expostos e todos têm que dizer onde está o dinheiro. E para isso estão criando a guerra atômica nuclear, que eles não têm dinheiro, porque roubaram tudo, roubaram dinheiro de armas nucleares, roubaram dinheiro de tudo que é lugar.
Então estão todos eles sem capacidade de defesa. E nós estamos para colocá-los na cadeia. Meu Pix é meu telefone celular, 21 99 742 0789. Meu Pix é meu CPF, 510 466 447 34. Por favor, nos ajudem. Temos que pagar a internet. Uma conta, outra já pagamos. Por favor, nos ajudem. Gratidão, povo que eu amo. Gratidão. Bom, muito bom dia. Hoje, dia 19 de maio de 2026. Horário 5 horas da madrugada, 39 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro internacional, na investigação do maior default, ou seja, sem liquidez. O planeta inteiro foi defraudado financeiramente por uma organização conhecida como BRICS. Essa organização, conjuntamente com o Foro de Davos, estabeleceram somas estratosféricas. Passam de quinquilhões em milhões de dólares, trilhões de euros, trilhões de libras, ouro, diamante, o que você possa imaginar. Esta quadrilha se estabeleceu em cartórios, se estabeleceu em títulos imobiliários, se estabeleceu em commodities, se estabeleceu no judiciário em 196 países da ONU, Organização do Crime, que averbou através do Supremo Tribunal Federal do Brasil o modus operandi para ludibriar e provocar o maior default, o maior crime contra o capital mundial. Tudo através de bancos, de fundos, FMI, Banco Mundial, BNDES, o BID, todos bancos centralizadores e também o de Basileia, 56 bancos centrais, todos eles a compilação de fraude monetária diluído na ilha de Hong Kong, sendo acautelados em fintechs no Vietnã e na Malásia. Tudo com vastas provas, fatos, atos e circunstâncias de um crime de default mundial, onde os próprios integrantes dos BRICS são vítimas. Então temos o Xi Jinping defraudado mais de 10 trilhões de dólares, o Putin mais de 20 trilhões de dólares, o Irã mais de 50 trilhões de dólares, todos roubados pelos seus integrantes destas quadrilhas, todos eles foragidos, querendo fugir, mas já sabemos onde estão. A maioria pegou passaporte da ilha de Chipre. Os turcos, que são donos da metade da ilha de Chipre, não dão por tutela e curatela à OTAN, que é dona da outra metade da ilha de Chipre. É um conglomerado de roubo contínuo, default global mundial, em que todos eles agora estão expostos e todos têm que dizer onde está o dinheiro. E para isso estão criando a guerra atômica nuclear, que eles não têm dinheiro, porque roubaram tudo, roubaram dinheiro de armas nucleares, roubaram dinheiro de tudo que é lugar. Então estão todos eles sem capacidade de defesa. E nós estamos para colocá-los na cadeia. Meu Pix é meu telefone celular, 21 99 742 0789.
Meu Pix é meu CPF 510-466-447-34. Por favor, nos ajudem. Temos que pagar o, a internet. Uma conta, a outra já pagamos. Por favor, nos ajudem. Gratidão, povo que eu amo. Gratidão. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Bueno, adelante. La industria, llevarla del 45% en que estamos, este año por lo menos al 60-70% de capacidad productiva. Así mismo, presidente. Y recuperar todo el parque industrial que está en manos del Estado, completo. Junto a la clase obrera, junto al presupuesto nacional, internacional, 100% de producción, no hay excusa. Nadie tiene excusa para decir estoy produciendo al 10%, ¿no? Una industria del Estado tiene que estar productiva. Y el que no puede hacerlo, fuera. Desarrollar ampliamente y además profundizar la línea de la sustitución de importaciones. Debemos llegar al punto sustitución de importaciones 100%. Ah, que parece grande, planteemos un meta grande. 100% sustitución de importaciones. Producción nacional y vocación exportadora. Todo el mundo debe tener vocación exportadora con producción de calidad. Bueno, vamos a darle. Bueno, ¿está lista? Estamos listos. Bueno. A investigação começou no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, foi aprofundada no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, e envolve precatórios. Documentos emitidos pelo juiz quando alguém processa o governo, ganha e não há mais chance de recurso. É uma formalização da dívida do governo. O CNJ e o TRF1 identificaram que juízes de 5 varas do tribunal expediram precatórios para serem pagos no ano passado e neste ano, sem registro da data do encerramento dos processos. Ou seja, lançaram as ordens de pagamento antes da hora, enquanto o governo ainda poderia recorrer para contestar as dívidas, o que fere a lei. Segundo a Corregedoria do TRF1, mesmo antes de serem expedidos pelos juízes, esses precatórios já estavam sendo vendidos a fundos de investimentos. E pelo menos 2 fundos eram administrados por empresas investigadas pelas fraudes do Banco Master, a REAG e a Trustee DTVM. A informação foi publicada no blog da Andréa Sadi, no G1. Em depoimento, os servidores do TRF1 relataram que todos da vara, inclusive magistrados, sofreram muita pressão dos advogados ao se aproximar o fim do processo e pagamento do precatório. Depois da investigação, o CNJ cancelou pagamentos de 3,5 bilhões de reais por suspeita de irregularidades, a maioria referente a processos de hospitais particulares que pediram atualização dos valores da tabela do SUS. E depois, o TRF1 cancelou centenas de precatórios que somavam quase 11 bilhões de reais. O governo Lula, ele está afundando o Brasil. Hoje, só para você ter uma ideia, nós estamos com uma projeção feita pelo próprio governo que em 2027 o país não terá mais capacidade nenhuma de investimento. É interessante o Thales ficar utilizando alguns dados, por exemplo, o Brasil está vivendo pleno emprego. Essa é uma estratégia que eu percebo hoje utilizada pelo governo, de falsear números um após o outro. Então, olha só para você que está nos assistindo, para você ver como é que eles conseguem produzir um número de pleno emprego no Brasil.
eles não consideram pessoas que estão recebendo Bolsa Família e que não estão procurando emprego, eles consideram as pessoas como empregadas. Você tem noção que nós temos hoje mais de 20 milhões de pessoas dependentes do Bolsa Família e que grande parte dessas pessoas, o governo, para produzir esse número maravilhoso que ele tenta vender para você de pleno emprego, que essas pessoas do Bolsa Família são consideradas empregadas? É esse tipo de manipulação dos dados, da narrativa, que faz com que o Lula venda para as pessoas essa ideia de que o Brasil está a mil maravilhas. Agora, você que está vivendo aí, você que está fazendo compra no supermercado, você que está procurando emprego e sabe da dificuldade que está a situação do país hoje, em vários níveis. E é bom lembrar, gente, que é o seguinte: você não consegue destruir um país em 6 meses, em um ano. Vocês lembram como foi que o governo Lula se desenvolveu nos seus 2 primeiros mandatos, o governo Dilma, e no 4º governo do PT, eles produziram a pior crise econômica da história no governo Dilma. Por quê? Porque essas pessoas, eles não sabem construir um crescimento sustentável, né? Eles estão destruindo as contas do governo, o endividamento do governo quebrando todos os recordes, as empresas públicas sendo destruídas. Nós estamos vivenciando hoje um período em que nós estamos com as empresas públicas com o maior déficit da história do país. Eles estão saqueando as empresas públicas para beneficiar companheiros. Então, isso tudo tem consequências a médio e longo prazo. Na minha visão, se existe ainda algo de bom acontecendo nesse país, é decorrente do embalo produzido pelo governo Bolsonaro. O governo Lula está destruindo isso e nós vamos colher frutos muito ruins ainda decorrente desse descalabro que o governo Lula está fazendo no país. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre Estados Unidos de Norteamérica y Alex Saab. Y nosotros, bueno, hicimos una medida administrativa de deportación, justificada en los intereses nacionales. Así que el pueblo venezolano puede tener la confianza. El pueblo venezolano debe saber que el interés primario y el interés principal es Venezuela. Essa é uma mensagem vazada do Luiz Inácio Lula da Silva ao Daniel Vorcaro, que está sendo divulgado pela mídia. Como é que um presidente da República vira para o cara e fala: irmão, não vende o banco porque eu vou trocar o presidente do Banco Central e tudo pode se resolver. E se apurado que for verdade, se apurado, se confirmado que a mensagem é verdadeira, o Congresso deveria se reunir imediatamente, em forma excepcional, urgente, para empichar o presidente da República. Porque o caso é grave. Eu estou dizendo numa condição de falar que é verdadeiro. Se o Lula, na posição de presidente da República, chegou a dizer para o Daniel Vorcaro: não vende, porque eu vou mudar o presidente do Banco Central, é algo gravíssimo. E ele fala: não vende o banco porque eu vou trocar o presidente do Banco Master. As declarações de afago aos Estados Unidos, vindas do presidente brasileiro, não parecem surtir efeito diante da ofensiva do Comando Sul, que intensifica ataques contra embarcações ligadas ao narcotráfico em rotas transnacionais. A utilização de drones e destroyers confirma que o Escudo das Américas está em plena operação e pronto para atingir embarcações usadas por facções brasileiras, deixando claro que a diplomacia não será suficiente para deter a estratégia norte-americana. A rede de inteligência montada por Washington ao redor do Brasil é robusta e demonstra a seriedade da ofensiva. Com bases do FBI no Paraguai, Argentina e Equador, além da presença da CIA dentro da Embaixada dos Estados Unidos na Venezuela, os dados fluem em tempo real. Isso significa que qualquer movimentação suspeita pode ser rastreada e neutralizada com precisão, aumentando a pressão sobre facções que operam em águas brasileiras.
Nesse cenário, o Brasil se vê diante de um dilema estratégico: alinhar-se de forma mais clara aos Estados Unidos ou enfrentar sozinho As declarações de afago aos Estados Unidos, vindas do presidente brasileiro, não parecem surtir efeito diante da ofensiva do Comando Sul, que intensifica ataques contra embarcações ligadas ao narcotráfico em rotas transnacionais. A utilização de drones e destroyers confirma que o Escudo das Américas está em plena operação e pronto para atingir embarcações usadas por facções brasileiras, deixando claro que a diplomacia não será suficiente para deter a estratégia norte-americana. A rede de inteligência montada por Washington ao redor do Brasil é robusta e demonstra a seriedade da ofensiva. Com bases do FBI no Paraguai, Argentina e Equador, além da presença da CIA dentro da Embaixada dos Estados Unidos na Venezuela, os dados fluem em tempo real. Isso significa que qualquer movimentação suspeita pode ser rastreada e neutralizada com precisão, aumentando a pressão sobre facções que operam em águas brasileiras. Nesse cenário, o Brasil se vê diante de um dilema estratégico: alinhar-se de forma mais clara aos Estados Unidos ou enfrentar sozinho o avanço de uma operação militar que não reconhece fronteiras, quando o objetivo é desmantelar o crime organizado. Alex Saab no es venezolano, no lo es. Un ciudadano de origen colombiano, siempre presentaba una cédula venezolana que no es una cédula legal. Cuando se le preguntó el número de cédula, dijo: no me acuerdo. ¿Cuál es su número de cédula? No me acuerdo. ¿Dónde lo sacó? No me acuerdo. ¿Quién le entregó la cédula? No me acuerdo. Esto está documentado. Documentado. Porque sabíamos que iba a haber cosas de estas. Y a raíz de eso, bueno, una cantidad de fraudes al Estado venezolano, que están siendo igualmente investigados aquí en Venezuela. Y cuando hablo de fraudes de todo tipo. De todo tipo. Bueno, hoy es 18 de mayo del año 2026. Nos encontramos en la zona industrial de San Vicente, en el estado de Aragua, en la ciudad de Maracay, donde gracias a las labores de inteligencia que dirige la REDI y la SODI con todos los organismos de seguridad del Estado, bajo la operación Cazador, se ha detectado una granja de minería digital de criptoactivos ilegal, constituida por aproximadamente, de acuerdo al inventario que estamos haciendo, de 4.000 máquinas de minado, 4.000 ASIC, además de todos los sistemas de ventilación, de refrigeración, pues constituye un importante consumo al sistema eléctrico nacional, una importante afectación, no solamente por el consumo que ellas tienen, que podemos hablar acá de aproximadamente de 8 a 10 megavatios, sino de la incidencia que estos equipos causan al sistema eléctrico, que afecta los equipos de protección del sistema eléctrico nacional. Gobernador. Bueno, saludos. Estamos trabajando en el Estado Bolivariano de Aragua, todos unidos en una sola voz. Quiero recalcar, la presencia de los diferentes cuerpos de seguridad y prevención de nuestro Estado, que han sido actuantes desde que nuestra presidenta dio la orientación. Aquí el ente actuante es el 6CPC quien nos acompaña, está la REDI, está la SODI, está la Guardia Nacional y por supuesto nos acompaña el viceministro de Energía Eléctrica. Quiero decirle a los y las aragüeñas que estamos haciendo los esfuerzos necesarios para la garantía de la paz en nuestro Estado. Un abrazo grande, seguimos trabajando. Quase 3 bilhões de reais em ouro foram revelados em um bunker subterrâneo, escondido sob a capital libanesa, Beirute. Não se tratava apenas de barras reluzentes e dinheiro vivo, mas da espinha dorsal financeira de um dos grupos mais temidos do Oriente Médio. Essa descoberta não foi fruto do acaso. Foi resultado da eficiência do Mossad, a inteligência israelense, que com paciência e infiltração precisa, conseguiu desmantelar um dos segredos mais bem guardados do Hezbollah.
Israel anunciou que identificou embaixo de um hospital em Beirute um bunker que seria usado como cofre pelo Hezbollah. Porta-voz do Exército divulgou mapas de como seria esse bunker, dizendo que ele foi instalado no subsolo do hospital para evitar ser bombardeado. O impacto dessa revelação vai muito além da riqueza encontrada, pois expõe como a organização extremista sustentava sua máquina de guerra e influência política no mundo inteiro. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. É o Lula Master, o maior ladrão do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Agora descobrimos que o picareta, o que ele fez? Ele era o conselheiro do Vorcaro, meu Deus do céu. O Vorcaro e o pai do Vorcaro tiveram 4 reuniões secretas com o Lula. E o Lula aconselhou a não vender o banco para o BTG. Ele, Lula, falou, não venda, porque eu vou tirar o indicado do Banco Central, o antigo presidente que o Bolsonaro indicou. O Lula até xingou ele e falou, vou colocar o Galípolo. E colocou o Galípolo. Pasmem, o Galípolo tinha reunião semanal com o Vorcaro a mando do Lula. Eu fui presidente de banco, não se tem reunião com o presidente do Banco Central. É algo muito difícil de ter. Está escancarado que o chefe do esquema, o chefe da quadrilha, de novo ele, Luiz Inácio Lula da Silva, é o Lula Master. Ainda soltaram, vazaram aí uma falinha do Flávio Bolsonaro, falando em patrocínio, não pedindo propina, como a esquerda pede. Patrocínio, porque o Vorcaro já tinha patrocinado o filme do Lula e do Temer. O Lula teve mais gente, Odebrecht e outros corruptos. Você lembra quando eles falavam que o Bolsonaro queria trocar o delegado federal? Opa! Quem é que mandou trocar o delegado federal? Quem foi? A pedido do Lula. Ele não quer que investigue o Lulinha, que está aí com uma mesada de 300 mil por mês. Como que o PT vai explicar isso agora, gente? Estão trocando... Ô, Alexandre de Moraes, você vai dar 48 horas para o Lula explicar por que está trocando o diretor da Federal que está investigando o Lulinha? Ah, mas pode agora, né? Ah, porque o Xandão tem um contrato de 129 milhões. Tá tudo junto e misturado, a roubalheira toda. Lula, o filho, o irmão, a ex-nora, toda a gangue, INSS, Banco Master, Correios, Itaipu, Petrobras, tudo novamente o Brasil sendo roubado descaradamente por esse sujeito. Lula voltou à cena do crime, exatamente como falou o vice-presidente Geraldo Alckmin. Esse cara voltou com uma vontade para roubar, mas roubar muito mais, porque eles têm experiência em roubo, em mentira, em canalice. A ficha do Lula está cada dia pior. Esse sujeito tem que sofrer um impeachment e voltar para a cadeia para cumprir a pena dele. O Lula é o representante do diabo na terra. Esse canalha veio para medir, roubar, matar e destruir. A Polícia Civil do Amazonas está nas ruas em uma operação para prender integrantes do núcleo político do Comando Vermelho no estado. Entre os suspeitos estão funcionários públicos, policiais. Vamos direto ter todas as informações ao vivo de Manaus. Carla Mello acompanha essa operação. Oi, Carla, bom dia. Oi, Ana, bom dia para você, para quem nos acompanha. Até o momento que a gente tem de apuração com a Polícia Civil é que 14 pessoas foram presas, 8 somente aqui na capital amazonense, porque é uma operação que é realizada tanto no estado do Amazonas quanto em outros estados do país, São Paulo, Maranhão e Pará. A Justiça, ao todo, expediu 23 mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão, além também da quebra de sigilo bancário, sequestro de bens e bloqueio de contas. Aqui em Manaus, a operação acontece, como a gente já falou, simultaneamente em outros locais, como também o estado do Piauí. Entre os presos está Anabela Cardoso Freitas. De acordo com as investigações, ela é integrante atualmente da Comissão de Licitação da Prefeitura de Manaus e até 2023 era chefe de gabinete pessoal do prefeito Davi Almeida, e ela o acompanha desde 2017, quando Davi Almeida era deputado estadual do Amazonas. Para a gente entender, a facção criminosa desde anualmente
atualmente movimenta cerca de 9 milhões de reais. Segundo a polícia, o dinheiro, né, que era captado de traficantes era para compra de drogas que vinham da Colômbia. E através de uma empresa de logística, esse dinheiro era lavado. E a droga que era comprada na Colômbia era enviada para traficantes de outros estados aqui do Amazonas. Os mandados ainda estão sendo cumpridos, até porque são 23 só de prisão em todo o país. Volto com você, Ana. Qualquer novidade, então, traz informação aqui pra gente. Carla, operação contra o Comando Vermelho no Amazonas, facção criminosa do Rio de Janeiro se espalhando cada vez mais por outras regiões do país. Obrigada, viu? Neste fim de semana vieram à tona mais detalhes de uma reunião sigilosa, fora da agenda, que Lula manteve com Vorcaro em 4 de dezembro de 2024. Uma reunião que durou 1h30. Impressionante. Ninguém ficou sabendo disso na ocasião porque esconderam, tiraram isso da agenda do presidente. Nessa reunião, Lula aconselhou o banqueiro a não vender o Banco Master ao BTG Pactual de André Esteves, que aliás é um antigo, alguém com quem ele sempre se relacionou bem. Lula ainda tranquilizou Vorcaro sobre o futuro, garantindo que tudo mudaria para melhor com a posse de Gabriel Galípolo na presidência do Banco Central dali a algumas semanas. Galípolo também participou de parte dessa reunião entre Lula e Daniel Vorcaro. Uma reunião que foi agendada pelo petista, ex-ministro de Dilma Rousseff, Guido Mantega, foi ministro da Fazenda da Dilma e contratado como consultor do banqueiro a peso de ouro, R$1 milhão por mês, uma contratação que terá sido feita, segundo já se noticiou, a pedido do Palácio do Planalto. Esses detalhes da reunião secreta de Lula com Daniel Vorcaro foram revelados neste domingo em reportagens de 2 sites importantes, o Poder 360 e o UOL. De acordo com essas revelações, Lula de fato recebeu, confirmou mesmo, né, as reportagens confirmam que ele recebeu Vorcaro naquele dia 4 de dezembro de 2024. Na ocasião, Vorcaro então contou a Lula, segundo essas reportagens, que o BTG queria comprar o Banco Master por um valor simbólico de R$1. Vorcaro perguntou o que deveria fazer, perguntou a Lula o que deveria fazer, porque na intenção dele, Vorcaro, era simplesmente alterar o que ele chama de concentração bancária que há aqui no Brasil, que era preciso diversificar os bancos, aumentar o número de bancos, etc. e tal. Bom, segundo esse relato das reportagens, Lula respondeu usando palavrões para se referir ao então presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, cujo mandato terminaria alguns dias depois. E também o presidente teria feito críticas a André Esteves, exatamente, que é sócio sênior e acionista controlador do BTG Pactual. Ainda há muito a explicar pelo governo petista, além do surpreendente papel do Lula como conselheiro Daniel Vorcaro. Que coisa, né? Bom, além de contratar Guido Mantega, Daniel Vorcaro fez outras gentilezas ao governo, seus amigos e aliados, como contratar o escritório de advocacia do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Há outras trocas de gentileza entre Lula e Daniel Vorcaro, como um certo laboratório de produção de insulina no interior de Minas Gerais, na cidade de Nova Lima, onde, aliás, foi preso o pai de Daniel Vorcaro na semana passada. José Disseu, ex-guerrilheiro do passado, comunista, um homem que lutou para implantar o comunismo no Brasil e que anos mais tarde tornou-se ministro do Lula, responsável ou um dos responsáveis pelo maior esquema de corrupção e fraude da história do país, que foi desvendada pela Lava Jato. Ele é o cérebro, o professor, o arquiteto de todo o mal que o PT fez ao Brasil. Tudo isso veio dele. Ele é uma espécie de espírito do PT. Ele é aquele que arquitetava todas as artimanhas de corrupção e que conseguiu manter o Lula de pé até hoje, porque o Lula não tem inteligência para isso. José Disseu, mesmo fora do governo Lula, ele continua sendo o arquiteto de tudo isso que está acontecendo no país, responsável pela devasta da miséria e de toda a desgraça que o Brasil tem passado desde o primeiro mandato do Lula. Chegou a confessar que iria tomar o Brasil e que o Brasil se tornaria socialista.
Mas parece que Disseu não vai ver o seu sonho diabólico se tornar realidade. José Disseu foi diagnosticado com câncer, linfoma. E ele seria uma espécie de substituto de Lula. Apesar dos dois serem da mesma faixa etária, mas o Lula não construiu substitutos, o Lula não construiu sucessor. Então, pela lógica da quadrilha, José Disseu seria o seu sucessor. Mas parece que o PT ficará sem sucessor. Parece que a esquerda ficará sem sucessor. Lula, encerrando a sua carreira de vigarista, deixará a sua quadrilha e a sua ideologia maligna. Vocês acham pouco o escândalo do Banco Master, do INSS, por aí vai? Tá vindo mais um milionário, é governo do Lalau, não tem como vir coisa diferente. Preste atenção nesse vídeo e depois eu quero os comentários de vocês. São bem complicadas aqui no Brasil. Recentemente falávamos do escândalo do INSS, bilhões e bilhões de reais. Aí depois avançamos rapidamente para o escândalo Banco Master, bilhões e bilhões de reais. Ainda não terminou, vale salientar. Agora uma operação lá no Rio de Janeiro, olha só, normalmente a gente vê a Receita Federal fazendo operação. Agora a operação foi em cima... Peraí, deixa eu só dar uma pausazinha para vocês tentarem entender. Lembra daquela taxação das blusinhas, não sei o quê, das taxas cobradas e não sei o quê? Bem, muita coisa vai sair dali. Preste atenção, vamos contar o vídeo. Da Receita Federal, a polícia em cima de alguns bandidos infiltrados na Receita Federal também. Ah, mas você está falando de muito dinheiro aí, Joel? Não, mais ou menos, só 100 bilhões. Só isso. Como é que funciona o esquema? Ô, Sadoc, aí tem porto, assim como tem porto aqui em São Paulo, assim como há portos no Brasil como um todo, né? E é através do porto que a importação chega. Aí quando chega no Brasil tem que ter o desembaraço. Só que o desembaraço estava meio que embaraçado, ô Sadoc. Joel, em resumo, o esquema funcionava assim, né? Tem esquema para tudo aqui no Rio de Janeiro. Quando chegava para fazer esse desembaraço, há uma classificação, verde, vermelho ou cinza. Verde e vermelho que precisa ter toda uma checagem, porque há algum risco. A inteligência identifica que é preciso, quando chega ao Rio de Janeiro, fazer aquela checagem mais detalhada. Isso não acontecia, porque já tinha pagamento, já era tudo de cartas marcadas. Então, uma série de mercadorias irregulares entrou no Brasil, por isso essa movimentação de 86 bilhões que você cita. O prejuízo em impostos, pelo menos, é de R$500 bilhão. Então, agora o que a Polícia Federal vai investigar, Joel, daqui para frente, que é a primeira fase, quem que pagava, se outro tipo de mercadoria, ou então até armas e drogas também estavam nesse esquema. R$500 bilhão. Bem, aí da vocês já viram, né? Se a gente começa a taxar, fazer taxações muito altas, a gente tem como, ou melhor, pessoas do mal tem como negociar tudo isso e já fazer o esquema para poder diminuir a quantidade de imposto. Bem, eu não vou falar nada disso porque assim vou me cancelar aqui na rede. Mas dá para vocês entenderem onde está todo esse esquema, não é isso? Deixem seus comentários em relação ao que vocês acham e até o próximo vídeo. Dá só uma olhada em como o presidente russo Vladimir Putin se referia ao governo da Ucrânia em 2022. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве. E agora veja como Putin se referiu ontem ao presidente Vladimir Zelensky. Господин Зеленский готов провести личную встречу. Да, это я слышу. Essa aparente mudança retórica é relevante porque não é um fato isolado. Nesse fim de semana, Putin falou que o conflito na Ucrânia está perto do fim. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Essa declaração de Vladimir Putin vem num momento de constrangimento para o governo russo. Para celebrar o dia da vitória, em 9 de maio, Vladimir Putin decretou um cessar-fogo com a Ucrânia de 3 dias. E coube ao presidente aqui dos Estados Unidos, Donald Trump, intermediar com o lado ucraniano para que esse cessar-fogo fosse cumprido. Zelensky se comprometeu a não atacar a Rússia e emitiu um decreto. No decreto, o presidente ucraniano escreveu que autorizava a celebração do 9 de maio em plena capital russa. A postagem do decreto pelo governo ucraniano viralizou nas redes sociais e colocou ainda mais embaixo a moral do presidente russo, que enfrenta a resistência interna e consequências econômicas de sua invasão ao país ucraniano, que completou 4 anos.
Fala pessoal, uma notícia bombástica ontem no Poder 360 precisa ser bem compreendida e denunciada. O Poder 360 ontem faz uma matéria dando detalhes de uma reunião secreta do Lula dentro do Palácio do Planalto com Daniel Vorcaro, o futuro presidente do Banco Central na época, o Galípolo, e o Lula da Silva. Daniel Vorcaro e o pai dele, Henrique Vorcaro, estiveram no Palácio do Planalto ao menos 4 vezes e aquela última reunião em dezembro em que o presidente Lula esteve presente. Tanto Daniel Vorcaro, o banqueiro, quanto seu pai estiveram no Palácio do Planalto para reuniões essas todas fora da agenda. Nessa reunião, o teor dela, olha, pasmem, é uma ordem do Lula, porque diz na matéria que o Lula aconselha, mas o presidente da República não aconselha ninguém, né, gente? Vamos ser sinceros. Que o presidente da República daria uma ordem para o Daniel Vorcaro não vender o banco para o André Esteves. Inclusive alguns detalhes da reunião, né? Que o Lula disse que era para o Daniel Vorcaro esperar o Galípolo assumir o Banco Central para que ele fosse dar um jeito na situação. Ora, desde quando o presidente da República tem esse tipo de atribuição? Mas a gente tem que entender o porquê disso. Por que essa relação tão fina entre o PT, entre o chefe do PT e o Banco Master? Eu vou explicar aqui. Vocês têm que lembrar, gente, que o Banco Master nasce de uma relação do PT com o Cred Sexta na Bahia. O que é o Cred Sexta na Bahia? O Cred Sexta é um programa de cestas básicas que o governo baiano distribuía para a população. E ele dá esse programa de cestas básicas para o Banco Master administrar, que por sua vez transforma esse programa de cestas básicas em um programa também de crédito consignado. E através desse crédito consignado, que o Banco Master sai de uma posição muito pequena aí no share do mercado bancário brasileiro, no sistema bancário, para começar a crescer de uma forma praticamente desordenada. Ou seja, é através do PT baiano que o Master se torna tudo aquilo que ele é. Ou seja, o pai do Banco Master é o PT. E por esse motivo, pelo pai do Banco Master ser o PT, é que o Daniel Vorcaro, na finalização do Banco Master, vai falar com quem? Com o Lula da Silva. Ou seja, o PT está na nascente do Banco Master e também participa ativamente para resolver o problema de sua liquidação. Tudo aquilo que a militância petista morre de medo que venha à tona. É tudo aquilo que o governo federal morre de medo que a população saiba. Mas não tem mais como mentir. Agora a gente tem que se perguntar, essas reuniões que aconteceram secretas no Palácio do Planalto, quem foi que conseguiu, hein, gente? Será que foi o Guido Mantega, com seus 20 milhões? Será que foi o Lewandowski, com seus 15 milhões? Será que foi o Alexandre de Moraes, que com um contratinho de 129 milhões, também era bem amigão do Vorcaro? Vejam que toda essa estrutura de acompanhamento do Banco Master circundou o Palácio do Planalto todo esse tempo. Então, pessoal, aí está a verdade e a cortina de fumaça não iria durar muito tempo. Compartilhe esse vídeo com seu amigo. Meu nome é Felipe Pedri, eu sou pré-candidato a deputado federal pelo PL do Rio Grande do Sul. Essa informação é grave. A Polícia Federal hoje, numa audiência pública aqui no Senado, que eu dirigi, apresentou um slide dizendo o seguinte: Brasil, o país do estupro de crianças. Gente, nos últimos 10 anos, triplicou o estupro de criança. O mais chocante da audiência foi o seguinte: lembram que eu estava falando há um ano que a criança mais jovem do mundo foi estuprada no Brasil, tinha 5 dias? O delegado terminou a audiência com lágrimas. A criança mais jovem estuprada tinha 4 horas de vida. O pai abusou da criança assim que ela nasceu. Aonde nós vamos chegar? A audiência hoje foi uma discussão de alto nível e foi uma audiência para a gente apresentar proposta para o governo federal de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes. A criança tinha 4 horas de vida. Eu sempre estava falando da de 5 dias. Essa tinha 4 horas de vida. E a imagem que ele mostrou foi muito forte. ¿Realmente Estados Unidos está a punto de entrar en Cuba? Mientras el pueblo cubano vive entre hambre y represión, algo muy extraño ocurre en la cúpula castrista. Fuertes rumores indican que Alejandro Castro Espín, conocido como El Cangrejo, estaría negociando una posible traición interna e intercambiando información sensible con la mismísima CIA, dando información clave para acabar con el régimen cubano. Al mismo tiempo, Raúl Castro está siendo acusado por ordenar el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, donde fallecieron 4 civiles. Incluso se habla que Raúl Castro podría ser procesado en Estados Unidos por dicho crimen. Mientras tanto, drones MQ-4C Triton
y aviones P-8 Poseidón estadounidenses siguen vigilando constantemente Cuba recopilando inteligencia estratégica. Con todo este movimiento político y militar, es evidente que Washington prepara una acción sin precedentes sobre Cuba. La pregunta es cuándo y qué tan lejos llegará. Te leo en comentarios. O governo norte-americano acaba de mandar um recado direto para o Brasil, para Alexandre de Moraes e para Lula. E o recado não é nada agradável. Então, se prepara, ajusta o fone de ouvido, porque o que está chegando aí é uma bomba relógio. Então, não esquece também de seguir para estar sempre bem informado sobre o que rola no Brasil e no mundo. Você deve conhecer o Jason Miller. Pois é, o Jason Miller é o estrategista do Donald Trump. Ele mandou um recado. Disse para o governo norte-americano abrir os olhos, porque o Moraes e o Lula ainda estão em liberdade, ainda estão fora do radar. Mas o recado dele foi um pouco mais contundente. Abre aspas para o que disse o Jason Miller. Abre aspas. Vamos expor a corrupção de Alexandre de Moraes. Vamos expor a corrupção de Lula. Vamos expor a infiltração do PCC e do BRICS no regime. Ou seja, tratou como um regime. Agora, isso me chama muito a atenção. Quando eles falam que vão expor o que tem dentro do PCC, estoura no outro dia essa matéria aqui que você já deve ter visto. Um esquema ligado a fanqueiros movimentou quase 1/3 do PIB brasileiro, 260 bilhões de reais. Agora, eu te pergunto, como movimentaram tanto dinheiro assim e ninguém falou nada? Como assim? Tem alguma coisa de errado nessa história. Como que nenhum dos órgãos brasileiros viram isso? E aí surge o Donald Trump e manda mais um recado. Olha, eu aviso para o Brasil sobre uma nova ofensiva que eu vou fazer contra o Comando Vermelho e o PCC. Então, aprendam. Se vocês do Brasil deixaram correr solto, movimentaram o quanto quiserem, mas agora não vai ser mais assim. Tanto é, eu já venho alertando para vocês há muito tempo. Vocês acham que o caso Master foi revelado por autoridades brasileiras? É claro que não. O FBI monitorou o caso Master. Teve audiência no Tribunal da Flórida e pode ter certeza, se isso foi exposto, é porque veio de fora, não veio de dentro do Brasil. E aí, para acabar de matar, o exemplo que está aqui do lado vai pressionar o Lula. O Daniel Noboa, que é o presidente do Equador, acabou de anunciar que 90% dos líderes do crime organizado foram presos. Com apoio de quem? Dos Estados Unidos. Agora eu te pergunto, como é que o Lula vai continuar rejeitando o apoio dos Estados Unidos? O crime foi pego pelo follow the money. Os suspeitos estavam dentro de um carro de luxo. No banco do passageiro, um deles prepara uma arma de fogo e faz disparos em via pública. Um deles ostenta uma submetralhadora, arma de fabricação israelense. Além disso, ele também faz símbolos dessa mesma organização criminosa. Essas imagens foram postadas em redes sociais e a Polícia Civil, através da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a DRACO, conseguiu identificar quem era este homem que aparece na imagem. É uma pessoa de 27 anos que é apontada como sendo simpatizante ou alguém que, de certa forma, deu apoio a uma organização criminosa. Inclusive, ele também chegava a postar nas redes sociais fotos com um carro de luxo. Nessa outra imagem, ele pousa com uma arma de fogo na cintura, parado, lá no IJF, aqui no centro de Fortaleza. A polícia, então, com posse nessas informações, eles fazem aí um rastreamento, um trabalho contínuo também através das redes sociais para identificar pessoas que têm algum tipo de ligação com organizações criminosas. Eles descobriram que esse homem era morador do bairro Maraponga, então fizeram uma diligência e conseguiram capturá-lo. Aqui a gente vai colocar todo um telão para vocês de personagens que já apareceram de uma forma ou de outra nessa teia do caso Master e também ligações com o banqueiro Daniel Vorcaro. Vou colocar aqui para a gente poder comentar. Roda, por gentileza. Então, a gente já viu o presidente Lula citado em mensagens do Vorcaro de dezembro de 24 sobre o encontro que aconteceu fora da agenda oficial lá em Brasília. Isso veio a público, foi uma revelação da imprensa. O que o Vorcaro conta, né? Que segundo
O Vorcaro, o ex-ministro Guido Mantega, foi quem viabilizou essa reunião, que envolveu ministros, entre eles o Rui Costa, da Casa Civil, e o Gabriel Galípolo, que à época era o indicado para suceder o Campos Neto no Banco Central. Aí o Vorcaro também relata, nesse material que a polícia teve acesso, encontros com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Em março de 2025, o banqueiro diz que o Hugo teria chegado em sua casa. Em uma das trocas de mensagens com o filho, o Vorcaro chama Mota de amigo. Num outro diálogo, em agosto de 25, o banqueiro conta à ex-noiva que apareceu na residência oficial do Senado, que é a residência que é onde mora, né, o senador Davi Alcolumbre. Sobre o ministro Moraes, o Vorcaro relata encontros em situações informais, em reuniões com outros parlamentares. Dados obtidos a partir do celular do banqueiro, que foram revelados pelo blog da Malu Gaspar, mostram que o Vorcaro falou com Moraes no dia em que foi preso, em novembro de 2025. Além disso, o escritório da mulher de Moraes, Viviane Moraes, foi contratado pelo Banco Master, em janeiro de 24, para fazer consultoria e atuação jurídica, o que a gente sabe hoje, porque depois de 3 meses da revelação, o escritório Barsi de Moraes, da mulher do ministro Moraes, divulgou uma nota explicando quais seriam os serviços. E a Malu, quando fez a matéria, disse que os serviços custariam ao longo de 3 anos 129 milhões de reais. Esse é o mistério por trás de uma das famílias mais ricas do Brasil. Todo mundo jura que os Moreira Salles ficaram bilionários por causa do Itaú, mas o dinheiro de verdade vem de outro lugar e quase ninguém sabe de onde. Em 1888, João Teotônio Moreira Salles nasceu em Cambuí, no interior de Minas Gerais. Começou trabalhando na venda de secos e molhados do tio, percorreu a pé o caminho até São Paulo para estudar contabilidade e voltou com uma ideia fixa: montar algo próprio. Em 1924, ele abriu uma seção bancária improvisada no balcão da própria loja, entre sacos de feijão e latas de querosene. Não era um banco de verdade, era um comerciante que emprestava dinheiro para os vizinhos enquanto vendia seus mantimentos. Foi exatamente assim que a história financeira dessa família começou. O filho Walter assumiu o negócio do pai, fundiu 4 bancos regionais num só e em 1940 acabou nomeado embaixador do Brasil nos Estados Unidos em 4 governos diferentes. Nessas embaixadas, ele jantou com os Rockefeller, frequentou os mesmos círculos que os donos da Standard Oil e construiu uma rede de contatos que nenhum banqueiro do interior de Minas conseguiria montar sozinho. Aí veio a jogada de mestre. Com essa rede internacional, Walter trouxe capital estrangeiro para dentro do banco numa época em que nenhum concorrente brasileiro tinha acesso a esse tipo de capital. Ele transformou um banco regional em operação nacional antes de qualquer fusão, só usando o relacionamento. E é aqui que o mistério começa a se resolver. Em 1965, enquanto todo mundo achava que o futuro da família estava nos bancos, Walter compra o controle de uma mineradora em Araxá, que extraía um mineral que ninguém sabia para que servia: nióbio. E esse nióbio hoje está nas turbinas de avião, nos carros elétricos e nos ímãs supercondutores do maior acelerador de partículas do mundo. A CBMM controla 80% da oferta mundial de nióbio. E segundo a Bloomberg, a participação da família na CBMM vale mais do que tudo que eles têm no Itaú. Mas o ato mais ousado veio na geração seguinte. Em 2008, no auge da pior crise financeira desde 1929, os mercados globais estavam derretendo e ninguém no planeta fechava negócio nenhum. Pedro Moreira Salles fez o oposto. Sentou com Roberto Setúbal e assinou um contrato abrindo mão do controle do Unibanco para fundir com o Itaú, criando o maior banco da América Latina no meio do caos. Porque Pedro entendeu que sozinho o Unibanco não sobreviveria àquela crise com a mesma força. Hoje, 4 filhos de Walter figuram entre os 15 mais ricos do Brasil. A lição aqui é clara: diversifique antes de precisar, não depois que quebrar. Os Moreira Salles apostaram em mineração quando o banco ainda era forte, e quando chegou a hora de crescer, abriram mão do controle para construir algo maior. Curtiu esse vídeo? Se você quer assistir conteúdos muito mais profundos de histórias como essa, nosso canal do YouTube é o lugar certo. Acesse o link na bio e confira.
que sustenta e consola o povo de Deus. É Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. É Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser, no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. É Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. É Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus. Flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim. O meu coração é o teu altar. É Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. É Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então vocês poderão verificar que tem uma frase e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais.
indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções, 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee, Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.